Vamos começar indo para o Mineirão, de onde já está o nosso Emerson Pansieri para trazer as primeiras informações do Cruzeiro, que hoje está atacando em duas frentes, né, Pansi? Vai atacar o Fluminense no Mineirão e o Alexandre Matos está atacando uma bela pizza nesse momento lá na Europa, hein, Pansi? Boa noite. Um abraço pra você, Léo, boa noite pro Panzi e todo mundo que tá ligado com a gente aqui na Itatiaia, na reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. Léo, eu sempre te pergunto, você define, eu começo com qual assunto? Jogo ou contratação? Vamos começar com a pizza do Alexandre Matos. Vamos lá então, ele chegando na Itália para 2 compromissos para lá de importantes. Essa matéria está inclusive no nosso itatiaiasport.com.br, naquela assinatura também minha com o Guilherme Pio. Uma das pautas, a tentativa de destravar a negociação com o Sassuolo. Negociação essa, inclusive, que o próprio Alexandre Matos, na entrevista exclusiva que ele deu à Itatiaia no último sábado, ele tocou no assunto, né? Vamos abrir aspas só para relembrar e eu introduzir a novidade. Não é segredo para ninguém, nós temos interesse, mas não tem nada avançado por enquanto, tem o desejo do Cruzeiro e o desejo do Matheus. Ele já escutou o projeto do Cruzeiro, não acertamos ainda, óbvio. Estamos em contrato com o time italiano para tentar fazer essa aquisição. Se não for ele, vamos tentar outro, revelou então o Alexandre Matos no último dia 15, no sabadão. Naquele dia do Dudu, teve também essa pergunta feita ao Matos. O Matos está chegando à Itália com o agente do jogador, com o Fábio Melo, e a conversa com o Sassuolo vai mostrar a quantia que o Cruzeiro tem disponível para fazer essa contratação, o interesse que o Cruzeiro tem nessa contratação, o entendimento que mesmo o Sassuolo tendo o Matheus Henrique como um jogador importante no elenco, e assim é hora também de voltar ao Brasil. E aí vai colocar na mesa, vai levar isso pro time, vai explicar a condição de negócio, o jogador já sabe, inclusive foi uma informação também antecipada por nós aqui na Itatiaia, que o pai do jogador, o João Henrique esteve na Toca da Raposa há cerca de 18 dias para conhecer a estrutura, para conhecer também esse trabalho que agora é desempenhado pelo Pedro Lourenço com o Alexandre Matos e toda a diretoria do Dracena, Paulo Pelaipe e tudo que tem agora na Toca da Raposa. Esse é um assunto do Alexandre Matos na Itália. E tem uma outra negociação que o Cruzeiro também vai entrar e vai buscar. A do volante Wallace, lembra dele? 29 anos, Udinese, campeão olímpico em 2016 e o 2016 com a seleção brasileira, também com passagem pelo Grêmio, assim como o Matheus Henrique, e que já esteve na pauta de vários times. Já esteve na pauta do Palmeiras, já esteve na pauta do Atlético, do Corinthians, do Flamengo. É um jogador que o Cruzeiro acha interessante também, um volante marcador que sabe jogar, tem estatura, tem boa saída e leitura de jogo, é caro, é uma negociação difícil, tem tudo isso que o Cruzeiro vai tentar resolver e entender, mas é muito importante ter a figura do diretor no solo italiano, no território italiano, para tentar resolver essas pendências e essas tratativas avançarem. Por isso, está lá para tentar trazer esses 2 atletas, um Matheus Henrique e o outro o Wallace, o Alexandre Matos, levando o Cruzeiro, então, à busca dessas contratações. Léo. 6h15, marcando o sinalzinho da Itatiaia. Você sabe que a responsabilidade maior pela segurança é do Estado. Mas, e a Prefeitura? Ela não pode agir? Claro que pode. É isso que está sendo feito aqui em Belo Horizonte. O centro de BH tem 133 câmeras de segurança, mas elas já estavam ficando ultrapassadas. Agora, a Prefeitura está instalando mais 462 câmeras de última geração. Tem até câmera com reconhecimento facial. Isso é trabalho da Prefeitura de BH, segurança para os lojistas e para todo mundo que passeia pelo centro. E olha que não é pouca gente não, hein? Outras medidas importantes da Prefeitura, a ronda escolar, o aumento da vigilância nos postos de saúde, nos pontos de ônibus, dentro dos coletivos, feitos pela Guarda Municipal. E o Carnaval de BH, que é considerado um dos mais seguros do Brasil. Tem isso também. Bom para quem vem se divertir, melhor ainda para o comércio de toda a cidade. 6h16, Matheus Henrique e o Wallace. Eu quero dar minha opinião, mas antes eu pergunto ao comentarista da turma do bate-bola. Du, gosta? Demais. Muito. Um primeiro volante, um que joga de segundo volante, a dupla de volantes do Cruzeiro.
O Wallace, primeiro volante, Matheus Henrique jogando um passo ou dois à frente, e ficaria com um bom elenco, né? Porque você ainda tem o Romero, seria um ótimo suplente, você tem o Lucas Silva, o próprio Ramiro, você tem a molecada, né? O Japa, que é um cara que ainda pode ser utilizado, jogando pelo lado esquerdo. Então, olhando para o elenco do Cruzeiro hoje e olhando esses nomes, é um elevador que dá um upgrade enorme para o time no segundo semestre. Contratações de peso para o Cruzeiro mudar o patamar na Sul-Americana e a depender, né, de como estiver na tabela do Campeonato Brasileiro, na sequência da competição a partir da abertura da janela. E fica muito claro, né, Léo? O Cruzeiro fala de volantes, fala de atacantes pelo lado do campo, fala de centroavante, em momento algum fala de lateral, né? Porque tem bons, né? Tá satisfeito com seus laterais, pelo menos com um zagueiro. Imagino que esteja bastante satisfeito, o goleiro já chegou e segue em busca agora desses volantes. Eu imaginava um, mas ao que parece são dois. Então alguém vai sobrar no final do ano e não é só um. Alguns jogadores irão sobrar na posição para o final do ano, para a próxima temporada, até para o decorrer dessa. E lá na frente o Cruzeiro também em busca de jogadores, não só de lado de campo, como de centroavante, mesmo já tendo acertado com dois. Olha, na minha opinião, Matheus Henrique e o Wallace, simplesmente espetacular se o Cruzeiro conseguir trazer. Enquanto o Cruzeiro teve aí na pauta, e não seria ruim o Dudu vir, Dudu é bom jogador, mas gastar uma baba de dinheiro com um Dudu, ou trazer, por exemplo, mais jogadores, principalmente para o meio-campo, o Cruzeiro está acertadamente indo no mercado. Não que o Gabigol não vale a pena, se tiver dinheiro e der para trazer o Gabigol, beleza. Se desse para trazer o Dudu, mas os dois se completam, tá? O Cruzeiro não tá buscando dois volantes para chegarem no time, o Cruzeiro tá buscando a dupla que vai jogar. Porque se vem aí esses dois, é a dupla titular que joga. O Matheus Henrique e o Wallace. O Matheus mais levinho, toque mais rápido, o Wallace mais forte, mas ótimo jogador também. O Cruzeiro estaria trazendo a dupla titular de volantes e olha, para fazer inveja em muito time no Brasil. Porque os dois são muito bons de bola. Agora, por falar em fazer inveja no Brasil, o Fluminense fez inveja ganhando a Libertadores, o time do Diniz que encantava, agora tá chegando em Belo Horizonte, mas daquele jeito, Álvaro Damião. Boa noite, Álvaro. Boa noite, um abraço pra você, Léo, Edu Panzi, Pansieri, ouvintes da turma do bate-bola, e é difícil até de explicar. O time está classificado na Copa Libertadores para as oitavas de final, primeiro lugar no grupo dele na Copa Libertadores. Já no Campeonato Brasileiro, em 9 partidas, a equipe só conseguiu 6 pontos até agora. 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas tem a equipe do Fluminense. Para enfrentar o Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz tem vários problemas. Paulo Henrique Ganso, Guga e Felipe Melo foram suspensos, 2 por amarelo e 1 por vermelho. John Arias, com a seleção colombiana. O André e o Lelê estão no departamento médico. De última hora, o técnico Fernando Diniz perdeu o Samuel Xavier, o Manuel e o Marcelo. O clube informou que o Manuel teve detectado uma lesão muscular na coxa direita, o Marcelo sentiu dores na panturrilha e o Samuel Xavier, dores no joelho direito. Tudo isso no treinamento de ontem. Além desses 9, o Keno se lesionou ontem no treino, mas a informação que tínhamos, o Fluminense, antecipamos no Rádio Esportes, o Fluminense confirmou agora no meio da tarde, o Keno veio com a delegação, mas deve ficar no banco de reservas. O Cano foi visto mancando no aeroporto, no embarque do Fluminense, ainda no Rio de Janeiro ontem, mas deve ir para o campo. O Fábio não veio ontem com a delegação, mas chegou hoje pela manhã e joga contra o Cruzeiro. O time é este aqui, ó: Fábio, Marquinhos, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa, Martinelli, Lima e Renato Augusto, Douglas Costa, John Kennedy e Cano. Ô, Pansieri, o Álvaro Damião disse aqui, como é que vai jogar o Fluminense? Como é que vai jogar o Cruzeiro hoje, Pansi? Tenho dúvidas ainda, Léo. Tenho dúvidas ainda porque tenho uma certeza que o Pereira volta e que o Arthur Gomes também volta. Então já tenho 2 certezas nessa parte ofensiva. Mas será que o garoto Arthur Viana começa o jogo, né, nessa partida, já que perdeu o Rafa Silva por essa lesão que eu explicava ontem na turma do bate-bola? Ou Arthur Viana é centroavante? Vamos tentar então passar esse Cruzeiro de Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Pra mim, tá certo. No meio-campo, se for levar o que vem fazendo o Seabra nos últimos jogos, o Ramiro no lugar do Lucas Romero. O Lucas Silva com o Pereira voltando ao time após cumprir suspensão. E aí na frente, Veron, Arthur Gomes e Robert. Será que tem Veron, Arthur Gomes e Arthur Viana,
que é o jogador que estreou no jogo contra o Vasco. Enfim, a grande dúvida para mim tá nesse sistema ofensivo do Cruzeiro para esse duelo contra o Fluminense, jogo que vai agitar a nossa jornada esportiva aqui da Itatiaia. E eu falei em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. Uma só para fechar, Otávio, goleiro do Sub-20. Cruzeiro recebeu uma proposta de empréstimo com opção de compra do Rio Ave e foi rechaçado. Cruzeiro não aceitou, também tá no itatiaesporte.com.br. Show de bola, Pansi. 6h22, Edu Panzi. O Pansi tem dúvida lá no ataque. Você teria? O Arthur Léo, Oi. Vamos lá. Pra mim, Ramiro, Machado, Lucas Silva, Robert, Pereira e Veron. Pode ser esse o time. Quando ele fala desse jeito, você viu que ele me interrompeu, é que você sabe que... Desculpa, não, desculpa, você sabe mas que foi a escalação. A informação precisa ser... Ramiro, viu que eu falei do Ramiro? Ok. Machado, Lucas Silva, Robert, Pereira e Veron. Eu tô achando que pode ter alguma coisa nesse sentido, então, com o Anderson, o William, o Zé Ivaldo, o João Marcelo e o Marlon, Ramiro, Machado, Lucas Silva, Robert, o Pereira e o Veron. Tô achando que pode ter isso. Sabe o que é isso aí, Edu? É quando a informação chega logo após que ele deu a informação, aí ele passa com extrema classe, que é o time que vai jogar, mas ele não quer cravar. Pintou aquele apitinho, né? Tim! Aí já abriu a escalação. Chegou. Você gosta dessa escalação, Edu? Não é a ideal, né? Mas a melhor notícia é que o Cruzeiro jogou sem meio time contra o Vasco e tem meio time de volta, né? É o Matheus Pereira. Que é o Matheus Pereira. Só essa notícia já é espetacular para o torcedor. É o cara que tem decidido, que tem ajudado a outros decidirem pelo Cruzeiro. E ausências importantes. A do Barreal é muito importante. É claro que ele não é o Matheus Pereira, mas é um cara que tem sido muito importante. Arthur Gomes também, provavelmente começando no banco, uma opção, e a gente entende, está muito tempo parado, está voltando de lesão. Você não precisa forçar uma barra, pode ser voltando aos poucos. E tentar imaginar, né? Não tem um centroavante, né, Léo? Aí o Tatiqueza, aquele losango no meio de campo, com o Matheus Pereira fazendo quase que um falso 9. A chegada do Seabra, ele fez mais ou menos essa função. Sabe o que vai ter que acontecer hoje, Du? Quem sabe vai ser hoje, né? Que o Veron vai ter gol, jogar bem. Mas uma coisa hoje o Veron vai ter que fazer. Ele vai ter que pressionar na saída de bola. Ficar de férias em campo não dá hoje não, porque a maneira mais fácil de meter gol no Fluminense é tomando a bola deles lá. O cara pressiona, tem que ser uma pressão todo mundo, né? Se o time inteiro, do meio pra frente, não fizer a pressão, um só não adianta. E chamou atenção, e foi até pauta nossa aqui em outros programas, quem tem feito o lado direito tem tido mais dificuldade nesse time do Cruzeiro. O João Pedro entrou no lugar do Veron no último jogo, não entrou bem, o Veron não foi bem novamente, porque joga pelo corredor central, né? Quem joga aberto ali é o William. Para você não perder o potencial do William, você joga o seu ponta para um corredor central para trombar com o volante e zagueiro. Quem joga na esquerda se dá melhor. Mas são opções que o treinador leva para o jogo. E o meio de campo, Léo, com Machado e Ramiro, o Machado sendo o primeiro volante. É o que tem a característica mais próxima desse primeiro volante. Para alegria do Alexandre Simões, que hoje mais cedo no Rádio Esportes queria levar o Machado até para casa. Mas aí eles falaram que não Agora, podia. Com essas informações do Matos na Itália, esses dois nomes que nós citamos, né? O Wallace, o próprio Matheus Henrique, esse meio de campo do Cruzeiro só sobra o Matheus Pereira, né? E talvez o Machado esteja fazendo das últimas partidas dele com a camisa do Cruzeiro. Ele sim, e ali na frente o Ramiro não vai ter espaço também.